pergunta, olha só, você tem aí esse histórico, né, pessoal, profissional, tem o seu filho, né, todo mundo trabalha. O que que você vê, por exemplo, né, me conta um pouquinho da evolução, então, da telecomunicação, né, lá da década de 90 para o que você vê agora. Atualmente, a gente está falando muito de inteligência artificial, é o X da moda, né? Então, conta um pouquinho para mim, você que viveu isso, né, tem uma larga experiência, né, desde do analógico, do digital, né? Conta um pouquinho para a gente como que se deu e qual que é a sua visão, né, do que está acontecendo hoje, qual que é, né, aí o futuro. Olha, gente, isso daí, eu tenho aquela sensação de more of the same, mais do mesmo, porque as coisas mudam, evoluem, mas os princípios que estão por trás, aliás, os princípios vêm, como eu falava lá de Aristóteles, né? A gente só foi agregando, à medida que os sentidos do ser humano vão aumentando com a tecnologia, a gente consegue enxergar mais, a gente consegue empregar mais, vale ainda aquilo que ele falou. A gente ama a visão, porque a visão nos traz aquilo que é o mundo real, o mundo da realidade objetiva. Eu acredito que existe uma realidade objetiva, não subjetiva. Tá? E essa realidade a gente não chega a desvendar por completo. Então, na verdade, aquilo que a gente começou a fazer na década de 1960 e 1970, eu estudei, me formei na década de 1970, aprendi muita coisa que continuo usando até hoje. Tá? E os princípios de programação não mudaram. Mudaram as linguagens, mudou a maneira de construir programas, mudou a maneira de definir os algoritmos, mas aquilo que se exige de quem trabalha na área de TI é o mesmo que se exigia naquela época em que eu estudava lá nas apostilas da IBM, como é que se fazia programação na época e perfurava cartão na universidade. O que acontece A lógica, né? Acho que a lógica, o padrão. a análise dos problemas ela continua a mesma, só que o mundo foi ficando cada vez mais complexo. E a quantidade de informação que tem que ser tratada para a gente poder... A quantidade de informação que a gente consegue coletar do mundo e a quantidade de informação que tem que ser processada para transformar os dados brutos em informação é muito maior. É claro que com o advento da miniaturização foi possível a gente fazer uma análise muito mais rápida de uma quantidade muito maior de dados. Então, o mundo deixou um pouco de ser determinístico e a gente passou a trabalhar com processos heurísticos. Heurísticos são aqueles em que existe uma aprendizagem a partir da experiência dos próprios algoritmos que rodam nos computadores. E essa heurística permite que a própria máquina vá aprendendo do seu entorno, a exemplo do que nós fazemos, e tomando ações, chegando a conclusões ou sugerindo ações para quem opera através dessas máquinas. Por isso que a gente viu nos últimos 20 anos o surgimento de Big Data. Big Data não é nem mais nem menos do que a gente fazia antes, só que aquilo que a gente fazia com planilha Excel, hoje o próprio computador já faz. Então, quem se especializou muito em planilha Excel, hoje em dia está com os dias contados, porque vai chegar um momento em que isso aí vai ser uma coisa tão arcaica quanto máquinas de escrever mecânicas. Tá? Por quê? Porque os dados já são processados por programas que têm a capacidade de olhar o formato dos dados, tratar daqueles dados, chegar a conclusões, sugerir ações, e ao ser humano pode ser dada, em certos casos, a decisão final. Mas muitas vezes nem precisa disso. Só que para desenhar os algoritmos, a gente sempre precisa da inteligência humana por trás. Eu acredito que vai levar muito tempo ainda para as máquinas poderem tomar, não tomada de decisão, mas decidir qual é a decisão certa em determinado ambiente.